Houve dias em que o cansaço foi tão grande que parecia não haver forças para continuar. Houve também perdas difíceis e perguntas que não encontraram resposta imediata. A palavra ensina que cada pessoa faz planos, mas é o propósito de Deus que permanece. Por isso, a frustração muitas vezes aparece quando o caminho desejado é diferente do caminho preparado por Deus. Mesmo nesses momentos, não existe abandono. É dito que Deus se aproxima de quem está com o coração ferido e oferece consolo e direção para seguir. Assim, passar pela frustração não significa perder a fé. Pode ser o momento de colocar as dores nas mãos de Deus, descansar na certeza de que Ele compreende toda a história e encontrar esperança para recomeçar. A frustração surge quando existe diferença entre o que se espera e o que realmente acontece. É natural planejar, sonhar e imaginar como cada etapa deveria ser. Existe esforço, dedicação e esperança em cada projeto. Quando a realidade toma outro caminho, aparece a sensação de perda de controle. Isso não indica a ausência de fé. Mostra apenas que a compreensão humana é limitada diante de um propósito maior. A Bíblia ensina que o coração pode fazer planos, mas é o propósito de Deus que permanece. Essa verdade não anula a importância de sonhar. Apenas coloca os sonhos em uma perspectiva correta. Alguns resultados diferentes do esperado são formas de proteção. Outros são redirecionamentos que só fazem sentido com o tempo. A vontade de Deus não compete com a vontade humana. Ela conduz para um lugar seguro, mesmo quando o caminho não é compreendido no início. E é justamente por isso que, quando essa ideia é aceita, a ansiedade diminui. A confiança ocupa o espaço que antes era tomado pela tentativa de controlar cada detalhe. Descansar não é deixar de agir, é continuar fazendo a parte que cabe a cada pessoa, enquanto se confia que Deus cuida do resultado. Assim, a frustração perde força. A caminhada se torna mais leve, porque deixa de ser uma disputa entre querer e acontecer, e passa a ser uma parceria entre planejar com responsabilidade e confiar com serenidade. Mesmo com essa confiança, existem momentos em que projetos bem pensados não avançam. Portas que pareciam certas se fecham. Caminhos abertos são interrompidos sem explicação. A primeira reação costuma ser dor e questionamento. A mente volta a cada decisão tentando entender onde houve falha. Esse processo é difícil porque envolve sonhos, tempo e recursos investidos. A história de José mostra que uma interrupção não significa fim de propósito. Ele foi afastado da família, vendido, escravizado e preso. Cada etapa parecia um retrocesso. No entanto, cada desvio o levou para um lugar que ele não alcançaria pelos meios normais. Com isso, percebe-se que Deus também age nas rotas alternativas. O que parece atraso pode ser alinhamento. O que parece perda pode ser livramento de algo que traria dano maior. Reconhecer a dor da interrupção é importante. Não existe crescimento em fingir que não houve sofrimento. Existe amadurecimento quando a dor é tratada e a visão é ampliada. Quando um plano não dá certo, surge espaço para desenvolver resistência, dependência e visão de longo prazo. Também se aprende a valorizar o processo tanto quanto o resultado. Muitas vezes, o caráter necessário para sustentar a resposta só é formado no tempo de espera. Por isso, uma porta fechada pode ser cuidado. Ela impede a entrada antes da hora ou no lugar errado. Além das portas fechadas, outro momento que testa a fé é o silêncio. Orar, buscar direção, pedir ajuda e perceber apenas o eco das próprias palavras causa angústia. Surge a dúvida sobre valor, sobre atenção, sobre presença. A mente humana interpreta silêncio como ausência, mas a experiência bíblica mostra que o silêncio quase sempre vem antes de uma resposta importante. Ele revela onde a confiança está firmada. Mostra se a fé permanece quando não há sinais visíveis. O silêncio não é castigo, é espaço.
Espaço para que a ansiedade diminua, para que o coração seja ouvido, para que o caráter seja fortalecido. Durante esse período, Deus continua agindo, mesmo que não seja percebido. Ele trabalha nos bastidores, organizando situações, tratando áreas internas, preparando pessoas e contextos. A espera ensina a diferença entre urgente e importante. Nem tudo que parece urgente precisa acontecer imediatamente. Algumas respostas demoram porque a base que vai sustentá-las ainda está sendo formada. Enquanto isso, a fé é convidada a descansar. Descansar não é ignorar a dor, é escolher não ser dominado por ela. É continuar vivendo, servindo e produzindo, mesmo sem ter todas as garantias. Quando o silêncio termina, geralmente se percebe que ele não foi vazio. Foi tempo de formação. Esse mesmo princípio de formação aparece quando a frustração vem de pessoas. Relacionamentos podem trazer alegria e também decepção. Confiar em alguém envolve risco. Entregar expectativas a outra pessoa significa admitir vulnerabilidade. Quando essa confiança é quebrada, a dor é profunda porque atinge o lugar onde houve entrega. A Bíblia registra traições entre irmãos, abandonos entre amigos e falhas entre líderes. Isso mostra que a decepção relacional faz parte da vida, inclusive na caminhada de fé. A cura começa quando se reconhece o limite humano. Nenhuma pessoa consegue ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Colocar em alguém a expectativa de suprimento completo gera sobrecarga e, com o tempo, decepção. Por isso, perdoar se torna necessário, não para justificar o erro do outro, mas para libertar o próprio coração. O perdão não apaga a memória, mas remove o peso que impede a vida de seguir. Também é importante estabelecer limites saudáveis. Amar não significa aceitar tudo. Significa escolher se relacionar com verdade, com respeito e com responsabilidade. Quando a fonte de valor está firmada em Deus, as atitudes de outras pessoas deixam de definir a identidade. Assim, a frustração com gente deixa de ser prisão e se transforma em oportunidade de cura e de crescimento. Da mesma forma que lidar com pessoas exige paciência, lidar com o tempo também exige. Esperar cansa. A distância entre o que foi prometido e o que foi realizado pode parecer longa. Os dias ficam lentos, as comparações aparecem e a energia emocional diminui. A espera mexe com a noção de tempo e com a segurança interior. Surge a tentação de forçar saídas, de aceitar atalhos, de desistir do que foi sonhado. Nesse período, a fé é provada na constância dos dias comuns. A espera tem função de ensino. Ela revela impaciência, trata a ansiedade e ensina a viver um dia de cada vez. Também prepara o caráter para sustentar a bênção quando ela chegar. Muitas conquistas se perdem rapidamente porque chegam antes da maturidade necessária para mantê-las. Deus não trabalha com pressa, porque Ele observa não apenas o resultado, mas a formação de quem vai receber. Descansar na espera é escolher confiar enquanto se continua plantando, trabalhando e servindo. É aprender a encontrar motivos de gratidão no presente, sem ficar preso ao que ainda não veio. Quando a espera é vivida com consciência, ela deixa de ser um deserto vazio e se torna um lugar de encontro. Enquanto a espera trata o futuro, existe outra frustração que olha para o passado: o erro pessoal. A frustração consigo mesmo é uma das mais pesadas de carregar. Erros do passado voltam à memória. Escolhas impensadas cobram preço e a sensação de fracasso paralisa. Existe diferença entre remorso e arrependimento. O remorso gira em torno da dor de ter sido descoberto ou de ter perdido algo. O arrependimento verdadeiro olha para o erro, reconhece a responsabilidade e decide mudar de direção. A Bíblia mostra que Deus não define a pessoa pelo pior momento dela. Ele oferece perdão que limpa, restaura e recomeça. Negar o erro impede a cura. Justificar o erro adia o crescimento. Assumir o erro abre caminho para a transformação.
Depois do reconhecimento, vem o aprendizado. Cada queda contém uma lição sobre limites, sobre valores e sobre consequências. Quando essa lição é absorvida, o erro deixa de ser ponto final e se torna parte da história que continua. A graça não incentiva a permanência no erro, mas garante que existe vida depois dele. Caminhar com essa consciência tira o peso da culpa contínua e coloca no lugar a responsabilidade saudável. E há momentos em que todas essas dores se juntam. Existem fases em que as dificuldades chegam de uma vez. Problemas de saúde, financeiros, familiares e emocionais se acumulam. A sensação é de estar em uma tempestade sem abrigo. A mente pergunta o motivo. O coração se sente cansado e a fé parece pequena diante do tamanho da luta. Esses períodos são chamados de provação. Não são agradáveis, não são curtos e não devem ser minimizados. A dor precisa ser reconhecida e acolhida. Nessas horas, a fé não se explica com palavras prontas. Ela se expressa na decisão de continuar um passo de cada vez. A provação revela onde a vida está firmada. Quando as estruturas externas caem, permanece aquilo que é inabalável. É nesse lugar de fragilidade que muitos descobrem uma força que não sabiam possuir. Não por mérito próprio, mas por sustento divino. A presença de Deus não elimina a tempestade imediatamente, mas garante companhia dentro dela. Passar por essa fase não significa estar em erro. Significa estar em processo. Um processo de refinamento, de fortalecimento e de aprofundamento. Depois que a noite passa, vem a manhã com uma clareza nova. Para atravessar essa noite, é preciso aprender algo essencial: confiar mesmo sem entender. A mente humana busca lógica, quer entender causas, prever efeitos e ter controle sobre o caminho. Mas a vida com Deus inclui áreas que não cabem em explicações simples. Existem situações que não fazem sentido no momento em que acontecem. Perguntas ficam sem resposta e o futuro parece incerto. Aprender a confiar sem entender é um dos níveis mais profundos da fé. Não se trata de ignorar a razão, mas de reconhecer que a visão humana é limitada. Confiar sem entender é descansar no caráter de Deus quando os caminhos dele não são claros. É lembrar do histórico de cuidado para sustentar a esperança sobre o que ainda não se vê. Essa confiança é construída aos poucos, em escolhas diárias de entrega. É dizer que, mesmo sem compreender, a decisão é permanecer. É trocar a reclamação pela gratidão, a ansiedade pela oração, o medo pela presença. Com o tempo, percebe-se que a paz não depende de ter todas as explicações. Ela nasce de saber com quem se está caminhando. E quando o entendimento finalmente chega, geralmente se descobre que a espera protegeu, que a demora alinhou e que o silêncio ensinou. Quando essa confiança amadurece, começa-se a enxergar que Deus transforma frustração em propósito. A dor, enquanto acontece, raramente parece ter utilidade. Só depois, ao olhar para trás, é possível ver como cada parte se encaixou. Muitas histórias mostram que grandes propósitos nasceram em lugares de profunda frustração. Uma prisão injusta preparou um governo. Um deserto formou um líder. Uma perda abriu espaço para um novo começo. Isso não significa que Deus seja autor do sofrimento, mas que ele é capaz de redimir histórias. A frustração, quando colocada nas mãos dele, se torna material para algo novo. Ele não desperdiça experiências. Usa cada detalhe para formar caráter, gerar empatia e abrir portas que antes não existiam. O propósito nem sempre é revelado rapidamente. Às vezes leva tempo para que o sentido apareça. Mas quando surge, traz a compreensão de que nada foi em vão. A vida ganha um significado que a dor sozinha não poderia oferecer. Aquilo que tentou destruir se transforma em testemunho, e é nesse ponto que se entende o valor da entrega. Tentar controlar tudo esgota. A mente fica acelerada, o coração vive em alerta e o corpo sente o cansaço. A paz verdadeira não aparece quando todos os problemas se resolvem. Ela surge quando se decide entregar.
Entregar é reconhecer limites e confiar que existe um cuidado maior em ação. Não é desistência, é descanso consciente. É continuar fazendo a parte que cabe a cada um, enquanto se libera o resultado. Quando o controle é colocado nas mãos de Deus, a ansiedade perde força. A mente se aquieta porque entende que não precisa sustentar o mundo sozinha. Essa paz não depende de cenário perfeito. Ela permanece mesmo em meio à instabilidade, porque está firmada em quem acalma tempestades. A paz que vem após a entrega guarda o coração e os pensamentos. Permite viver o hoje, sem ser prisioneiro do passado e sem ser refém do futuro. É um descanso que sustenta. E quando essa paz se instala, percebe-se que a maior mudança não foi nas circunstâncias, mas dentro de quem as enfrentou. Assim, a jornada que começou com frustração se completa com propósito, e o que parecia fim se revela como o início de algo novo nas mãos de Deus. Depois de percorrer cada etapa da frustração, chega-se a um ponto em que a história ganha outra perspectiva. O que antes parecia apenas dor, começa a mostrar sentido. O que parecia perda, revela direção. O que parecia silêncio, se torna formação. A vida não segue em linha reta. Ela passa por curvas, pausas e recomeços que não estavam no planejamento inicial. E é justamente nessas partes inesperadas que o caráter é lapidado, que a fé é aprofundada e que a visão é ampliada. A frustração, quando observada de longe, deixa de ser inimiga. Ela se torna professora. Ensina sobre limites, sobre tempo, sobre dependência e sobre confiança. Mostra que nem tudo que se deseja é realmente necessário. Mostra que alguns nãos protegem mais do que muitos sims precipitados. Mostra que a espera não é desperdício, mas preparo. Mostra que o erro não precisa ser o fim, mas pode ser o ponto de mudança. E mostra que a presença de Deus não é sentida apenas nos momentos de resposta, mas principalmente nos momentos de silêncio. Talvez, ao olhar para trás, seja possível perceber que as maiores transformações não aconteceram nos dias de vitória visível. Aconteceram nas noites longas, nas orações sem palavras, nas decisões de continuar mesmo sem entender. Aconteceram quando a escolha foi perdoar, quando a escolha foi esperar, quando a escolha foi entregar. E é nessa escolha diária que a paz se instala. Uma paz que não depende de tudo estar resolvido. Uma paz que sustenta enquanto a resposta ainda está em construção. No fim, a frustração não define quem alguém é. Ela apenas revela onde o coração está firmado. Se estiver firmado nas circunstâncias, qualquer vento derruba. Se estiver firmado em Deus, até a tempestade se torna caminho. E quando o controle é devolvido para quem realmente governa a história, o peso diminui. O passo fica mais leve. O olhar se volta para frente com esperança. Não porque tudo foi explicado, mas porque existe a certeza de que nada é em vão. Assim, o que começou como decepção pode terminar como testemunho. E o que parecia fim pode ser, na verdade, o início de algo que só poderia nascer depois que a frustração foi transformada em propósito.